Boa noite, povo de Deus. Na paz com vocês. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Abra aí, fazendo um favor, no livro do Êxodo. Pegue aí sua Bíblia para nós meditarmos uma breve palavra aqui do nosso Senhor. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 4. Pode abrir aí, fazendo um favor. Segundo livro da sua Bíblia. Êxodo, no capítulo 4. Hoje, mais uma vez, cultuando aos irmãos dessa forma diferente pela internet, com o coração entristecido por não estarmos juntos lá no salão de culto, mas ainda assim agradecidos por termos essa palavra de Deus, mesmo que desse meio, nós agradecemos ao Senhor pela bondade dele em nos abençoar, nos permitir meditar na palavra dele da forma como ele tem nos permitido dessa forma. Pode abrir aí no livro do Êxodo, no capítulo 4. Hoje nós estamos retomando a nossa série Livros do Egito, baseada no livro do Êxodo, que mostra como foi naquele caso e como é em toda a história, a atuação de Deus para salvar o seu povo. Tá? Livro do Êxodo, no capítulo 4, nós vamos ler aqui, por agora, verso 20. Não, deixa eu encontrar aqui. Verso 21, 22, versos 21 e 22. Êxodo capítulo 4, versos 19, 22 e 23. Pode encontrar aí, por favor. Hoje nós chegamos já no capítulo 4. Se você tem acompanhado nossa série, que nós começamos há alguns meses atrás, nós estamos nessa primeira etapa da série, nessa primeira parte, limitados até o capítulo 4. Já passamos pelo capítulo 1, onde nós vimos ali como que o povo de Deus, chegando ao Egito, experimentou de um tempo de paz e de bênçãos de Deus, e depois foi afligido por meio dos faraós que desconheciam o que José tinha feito. E depois, no capítulo 2, nós vemos que Deus providenciou um libertador de forma miraculosa. Ele sustenta a vida de Moisés, mesmo com o decreto de Faraó para que os meninos que nascessem dos hebreus fossem mortos. E no capítulo 3 nós vimos como Deus se apresentou a Moisés, se apresentou a esse libertador que ele usaria. E chegamos agora no capítulo 4, quando ele envia o libertador para salvar o seu povo. Esse é o tema da mensagem de hoje, no Êxodo capítulo 4. Vamos ler lá então, verso 19, depois 22 e 23. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Pulando para os versos 22 e 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar mais uma vez? Tudo que nós precisamos nessa noite é que Deus venha falar conosco, que Deus venha nos alcançar com a sua palavra. Meu Pai, nós precisamos da luz da tua palavra em nossa vida. Nós precisamos da instrução do Senhor, meu Pai, que esclareça os nossos passos, que revele para nós a tua vontade, o que o Senhor requer de nós, Deus, e assim queremos te obedecer e consagrar nossa vida ao Senhor. Por isso eu peço, Deus, venha falar conosco, venha tocar na nossa vida, venha alcançar o nosso coração por meio do teu Espírito Santo, que alcança profundamente o nosso coração. É isso que eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo aqui então, quando que Deus envia o seu libertador, quando ele envia o libertador para retornar ao Egito. Moisés havia saído do Egito, fugido, porque Faraó procurava matá-lo, visto que ele, em busca de defender o seu povo, tinha matado um egípcio. E ao chegar isso aos ouvidos de Faraó, ele se esforçou para tentar matar Moisés, que fugiu para o deserto. Então Deus agora vai e envia ele de volta, agora como libertador, para libertar o povo de Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Como que, não só nesse caso aqui, nós vamos ver como que duas coisas, em dois episódios aqui, como que as pessoas resistem em ouvir e crer e fazer a vontade de Deus. Não é caso exclusivo desse momento aqui, mas na verdade a humanidade, desde que caiu, nós vemos que ela
apresenta resistência. O coração do homem pecador, ele é sempre resistente à vontade de Deus, ao que Deus tem falado para ele. Mas você vai ver aqui que de forma interessante, começando no verso 1 do capítulo 4, como que Moisés já demonstra perceber que seria difícil o povo de Israel, por mais que eles sabiam das promessas que Deus tinha feito a Abraão, seu pai, há séculos atrás, como que eles resistiriam em crer na palavra que Moisés estaria levando a eles. Então Deus providencia, vamos dizer assim, 3 sinais para que ele fizesse, para que pudesse convencer o povo de que ele era o libertador enviado por Deus. Começando no verso 1, diz o seguinte, do capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe, e ela pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esse é o primeiro sinal. Olha o segundo que ele estabelece. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente. E quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. 2 sinais então já tinha passado para eles, para ele fazer diante deles. Mas ainda assim não era suficiente. Mais um, verso 9. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, esses são os 3 sinais que ele estabelece, e aqui nós podemos perceber como que é resistente o coração do homem para crer. Só que isso acontece tanto de um lado quanto de outro. Nós mostramos um lado, aqueles que ouviriam a palavra, aqueles que receberiam o libertador que Deus enviou. Mas olha como que até do outro lado, o próprio Moisés apresentava resistência e confiança, e falhava na sua confiança no Senhor. Então a partir do verso 10 é ele que demonstra isso. Ó. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer estes sinais. Interessante, a gente vê aqui já apresentado como que o coração do homem é bem resistente em relação à palavra de Deus. Por isso a necessidade do próprio Deus atuar em favor de libertar o seu povo. Porque ele reconhece como que na medida que o nosso coração se endureceu com o pecado, nós falhamos em nossa fé. Tanto em crer na palavra dele, tanto quanto somos chamados para pregar a palavra dele, até aceitamos, mas ficamos desconfiados em relação a isso. Mas hoje nós precisamos aprender sobre esse libertador que Deus enviou ao povo dele. E é por isso que o povo veio a crer e seguiu, e por isso essa foi a forma como Deus atuou para salvar o seu povo. Em primeiro lugar, de forma breve, quero explaná-las, nós vemos que esse libertador que Deus enviou, ele levou a mensagem que veio de Deus para ele. Ele estava ali apresentando a palavra do Senhor para o povo. Nós vemos que ele fala para Moisés: eu que vou colocar na sua boca as palavras que você deve falar. É por isso que o povo vai crer. Não é porque você vai estar falando, é porque você vai estar falando as minhas palavras, as palavras que eu vou colocar
na sua boca para você levar ao povo. Eu sei que quando eu falei esse trecho, você provavelmente já lembrou de quando Cristo disse isso aos seus discípulos. Segura aí que daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte. Em segundo lugar, nós vemos também que esse libertador que Deus enviou ao povo de Deus, além de levar a mensagem de Deus, as palavras de Deus ao povo, ele levou uma mensagem de libertação para o povo. Deus falou, chegue lá e fale para Faraó, liberte o meu povo, deixe meu povo sair para o deserto para me adorar. Então ele chegou lá para anunciar ao povo a libertação que Deus tinha para ele. A mensagem que ele estava levando ali era uma mensagem de libertação, vinda da parte de Deus, mas uma mensagem de libertação para eles. E em terceiro lugar, além de nós vermos que ele levava a mensagem de Deus, e essa mensagem era uma mensagem de libertação, nós vemos também que esse libertador que Deus enviou ao seu povo foi enviado na autoridade de Deus. E é por isso que Deus estabelece para ele aqueles sinais que ele deveria fazer diante do povo. Porque a mensagem que ele estava levando, a libertação que ele estava anunciando para o povo de Deus, não era a libertação que ele próprio providenciou para o povo. Não era a libertação que ele faria diante do povo de Deus, mas era uma libertação de Deus. Ele estava ali em nome de Deus para anunciar essa libertação. Por isso Deus concedeu a ele a autoridade de Deus. E quando ele chegasse lá e não cresce nas palavras dele, ele deveria realizar aqueles sinais para demonstrar a autoridade de Deus que estava sobre ele naquela mensagem que ele estava levando ao povo dele. Então é por isso que estabelece-se esses sinais. Porque o libertador que Deus enviou ao povo de Deus veio na autoridade do Senhor. Beleza. Conseguimos compreender isso. O que esse capítulo 4, pelo menos nessa primeira parte do livro do Êxodo, nos apresenta. Mas talvez você se pergunte, compreendi certinho, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que a gente aplique agora essa mensagem ao nosso coração? Nós precisamos dar pelo menos 2 passos na história aqui. E passos grandes, de milênios. Um de 1 milênio pelo menos e o outro de mais de 2 milênios para a gente conseguir entender. Abra aí, fazendo um favor, no Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ver que lá nos Evangelhos, Jesus diz algo relacionado a essa libertação que nós estamos lendo aqui no livro do Êxodo. Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus conversando ali com os sacerdotes e fariseus. Capítulo 8, verso 32, estamos dando aqui o nosso primeiro passo até Cristo, para a gente entender o que ele diz aqui a partir do verso 32 do capítulo 8, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe os sacerdotes e fariseus que estavam conversando com ele: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uai, mas Moisés já não teria libertado o povo de Deus? Essa foi a confusão que os sacerdotes também entenderam. Eles falaram assim, nós não somos escravos. Por que você está falando que nós precisamos conhecer a verdade para sermos libertados? E daí Jesus vem e deixa claro para eles: se o Filho vos libertar, sereis livres. O que quer dizer isso para nós então? Aquela história que nós lemos lá no Êxodo, Moisés, aquele personagem libertador do povo de Deus, ele representa na verdade o Cristo. E a história da libertação do povo de Deus lá do Egito, na verdade, representa a história de que Deus nos liberta do nosso pecado e da condenação deste por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então Moisés representa Cristo, e a libertação que foi contada por meio da história do Êxodo é a nossa libertação, onde Deus nos liberta dos nossos pecados e da condenação destes por meio de Cristo. Jesus Cristo é o nosso libertador. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo de Israel ficou até livre do Egito naquela ocasião, mas não ficou livre realmente, como é a libertação que Deus traz para nós, livre do pecado. Muitos daqueles, inclusive, que saíram do Egito, nem entraram na Terra Prometida, porque eles não creram. Com exceção de algumas famílias, pelo menos 2, as restantes pereceram no caminho. Por isso ele vem e nos fala agora: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o libertador que Deus envia
é Cristo, que naquela história foi representada por Moisés. Bacana, demos um passo e talvez você ainda está perguntando. Ainda não entendi como que eu aplico isso à minha vida. Já explicamos uma parte disso. Nós precisamos ser libertados por Cristo. Se não conhecermos a palavra dele, poderemos ser as pessoas mais livres desse mundo, mas estaremos condenados à morte eterna naquele dia, porque não fomos libertados pelo Filho de Deus. Mas vamos dar o nosso último passo agora. Mais 2000 anos até chegar à nossa época agora. A gente viu que, na verdade, quando Moisés libertou o povo, ele estava representando o que Jesus Cristo faria lá na frente, para nos libertar realmente da verdadeira escravidão que todo homem está acometido, que é a escravidão do pecado e da condenação que vem na sequência. Mas o próprio Cristo diz logo na sequência aqui, no capítulo 17 de João, ele diz em vários lugares, mas vou escolher esse que está no mesmo livro, que fica mais fácil da gente abrir. Capítulo 17 de João, no verso 18 do capítulo 17 de João, ele diz o seguinte, ele está orando a Deus, encerrando seu ministério, ele diz o seguinte, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então nós estamos vendo três partes dessa história, Moisés como libertador do povo de Deus, depois vimos na sequência que, na verdade, aquela história representava a libertação que Cristo nos traria, e agora nós estamos vendo que aquele ministério que Cristo teve de anunciar essa libertação ao mundo, ele repassou para nós, a sua igreja agora. Então nós continuamos esse ministério. Na parte de ser o executor, o libertador, não, essa é apenas de Cristo. Ele apenas fez isso. Mas a mensagem que ele trouxe, o anúncio que ele fez, ele repassou a nós. Então aquele ministério que Moisés representou de Cristo, hoje está sobre nós, a sua igreja. E por isso nós continuamos a executar esse ministério. Vejamos as três partes que nós vimos lá do ministério de Moisés. Nós estamos levando a mensagem que vem da parte de Deus. Ele próprio disse para os seus discípulos, não se preocupem, porque quando vocês forem levados aos tribunais para serem condenados pelo seu amor a mim, eu vou colocar na boca de vocês o que vocês devem falar. É a mesma coisa que ele disse para Moisés lá. E depois Cristo também disse as palavras de Deus. Ele próprio dizia, eu digo aquilo que o Pai me disse para dizer, eu não digo nada de mim mesmo, mas digo do Pai. E agora ele diz para nós, vocês devem dizer a palavra de Deus. Ele vai colocar na boca de vocês as palavras que vocês devem dizer. A mensagem também é a mesma, mensagem de libertação, que Moisés pregou naquele contexto, que Cristo anunciou e que nós continuamos anunciando ao mundo. Por isso mesmo ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois disse lá em Atos que nós receberíamos o poder de Deus ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós seríamos suas testemunhas, nós somos as testemunhas da libertação. Nós é que levamos a mensagem da libertação, que veio da parte de Deus para nós. E em terceiro lugar, assim como Cristo, quando esteve ensinando, e as pessoas ouviam o seu ensino e falavam assim, nossa, ele ensina diferente dos fariseus, porque ele ensina como quem tem autoridade. E lá em Mateus 28 ele diz o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto. Ou seja, ele está repassando para nós a mesma autoridade. E por isso Paulo diz lá em 2 Coríntios, que nós anunciamos, repreendendo aos homens que se convertam a Deus, que se reconciliem com Deus, porque nós somos embaixadores de Deus, como se Deus estivesse anunciando essa mensagem por nosso intermédio, ou seja, a nós também foi dada essa mesma autoridade para anunciarmos o Evangelho de acordo com o poder de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Essa autoridade não está em nós, nem o poder está em nós, mas na mensagem que nós levamos. E daí aqui eu quero ponderar duas coisas conosco, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero lamentar junto com vocês como que o povo de Deus abandonou a sua missão. O povo contemporâneo, o povo de Deus da nossa época, como que a igreja hoje simplesmente não reconhece isso como chamado de Deus. Não compreende a vontade de Deus, que é que sejamos testemunhas disso, dessa libertação. Que sejamos o reino de sacerdote que ele próprio chamou para si, como diz lá em 1 Pedro, a fim de que anunciássemos
as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, infelizmente, esse é o contexto que nós vivemos agora. A igreja, tirando raras exceções, que simplesmente abandonou a sua missão e não está empenhada nisso, nem compreende, na verdade, que essa é a sua missão. Nós erramos igual o povo de Israel estava errado na época de Cristo. Eles estavam fechados neles mesmos. E é esse o mesmo erro que nós cometemos agora. Nos fechamos em nós mesmos. Nós pouco desejamos anunciar o reino de Deus nesse mundo. E isso, eu digo com tristeza no meu coração, que isso é apenas um sinal, apenas uma consequência de que, na verdade, nós estamos longe de Deus. Nós estamos afastados de Deus. A gente não tem vivido empenhados em obedecer a Deus, em fazer a tua vontade. Todo aquele que é de Cristo e que se consagra ao Senhor, que vive na presença dele, tem o coração sempre inflamado e desejoso de anunciar esse reino de Deus. Desejoso de ver as pessoas também serem transformadas por esse reino. Como nós temos vivido longe de Deus, isso explica nosso pouco desejo em anunciar o reino de Deus. Só ver na história do povo de Deus, história bíblica e depois da Bíblia, todos aqueles que desfrutaram de uma consagração, que empenharam sua vida a consagrarem-se ao Senhor da mesma intensidade se foram determinados em anunciar o reino de Deus, em pregar a mensagem do reino de Deus. Então, como temos os vivido longe de Deus, a gente tem se mantido afastado também de anunciar o reino de Deus. E infelizmente a gente precisa fazer essa constatação agora. Porque por estarmos longe de Deus, pouco nosso coração tem desejado isso. Na verdade, para mostrar como nós temos pouco desejado isso, é bem capaz que muitos de nós nem se lembrem a última vez que esteve ali falando da vontade de Deus, esteve ali anunciando o reino de Deus, a salvação de Deus. Porque quando foi a última vez, irmão, você sentou com alguém para pregar as boas novas para essa pessoa, para falar para ela da salvação graciosa que ela tem em Cristo Jesus? Muitos de nós nem lembram, talvez nunca nem fez isso, sendo que foi para isso que o nosso Deus nos fez, que chamou, nos fez esse reino de Deus, nos fez esse reino de sacerdotes para anunciar a salvação dele. Quantos de nós nem lembram disso? E talvez muitos de nós, ouvindo essa mensagem, até entendem o que o texto diz, mas pensam no seu coração: beleza, eu estou entendendo, mas isso não é para mim. Isso é para alguns fazerem. Não se sentem incomodados por isso. Isso demonstra como o nosso coração está vazio disso, como o nosso coração não está desejoso de anunciar o reino de Deus. Infelizmente, a gente precisa fazer essa constatação. Mas Cristo nos chamou para isso. Cristo nos chamou para nos empenharmos disso. E outra constatação que eu faço, que demonstra como nós estamos afastados disso, é provável que boa parte de nós tem estado ouvindo essa mensagem agora e talvez pense: poxa, mas nesse contexto de crise de saúde, nessa situação do coronavírus, essa não era a mensagem para ser pregada agora. Ou seja, nós achamos que o evangelismo às vezes é uma parte da vida cristã e não a vida cristã em si. Sim, esse é o momento de anunciar a libertação. Veja como era um momento de crise, um período de crise que o povo de Israel vivia lá no Egito, quando Deus chamou esse libertador. Escravos, naquela situação mais indigna que se encontravam, foi esse o momento em que Deus levanta o libertador para que eles possam ser livres. E assim também Cristo. Veja o momento onde Cristo anunciou essa libertação. O povo vivia também uma crise política, estava submissos a Roma, sem qualquer esperança de desfrutarem de uma libertação. Crise religiosa, porque não confiavam mais nos seus líderes, que apenas por legalismo fiscalizavam a vida das pessoas e não traziam mais a mensagem de Deus que confortava os corações. E também uma crise social, como nós podemos ver registrado nos evangelhos, várias leprosos, pessoas que eram acometidos de algumas doenças, que ficavam afastados da sociedade por falta de entendimento da palavra de Deus da parte deles. E vários outros excluídos, pobres, miseráveis, situação deplorável a qual Cristo aparece. E daí eu preciso dizer para você, meu irmão, sim, esse é o momento de anunciarmos o Evangelho. Agora, no momento de crise, é o momento mais do que propício
para que a igreja de Deus se levante, para proclamar nesse mundo que sim, Deus tem o controle de toda a situação e Ele está dirigindo esse mundo para o dia onde todos se encontraremos com Ele. Porque não só nós, mas Deus tem tocado a sua trombeta nesse mundo. Ele próprio é quem tem anunciado essa salvação. Ele próprio, por meio das situações, das circunstâncias que Ele tem permitido acontecer, Ele próprio tem gritado a esse mundo que se converta a Ele, que se arrependa dos seus pecados. Como pode o nosso próprio Deus estar gritando dessa forma e nós nos calarmos? Como pode nós acharmos que não tem nada a ver isso que o próprio Deus tem feito com o anúncio da salvação? Mas esse é o momento, meus irmãos. Esse é o momento da igreja se levantar. Esse é o momento da igreja colocar a sua cara para bater, sair para fazer a diferença mesmo, se impor com a mensagem da salvação, com a mensagem de esperança, com a mensagem de apoio, e poder ajudar aqueles que precisam e pregar o reino de Deus, porque todos precisam. A crise é o momento mais propício ainda da luz prevalecer. As trevas são o local onde a luz deve ser destacada. E por isso Deus nos chama por meio dessa palavra de hoje, para que nós como igreja nos levantemos para anunciar o reino de Deus nesse tempo. Esse tempo onde todos estão alertados sobre o juízo de Deus, onde todos estão alertados de que um dia Deus trará o fim a essa história e julgará a todos. Esse é o grande momento de nós, como igreja do Senhor, nos levantarmos para anunciar o reino de Deus a todos que estão ao nosso alcance. E por isso eu chamo você como igreja para vir junto conosco, nos empenhar nessa missão, nos empenhar nesse chamado que o próprio Deus nos fez de pregarmos o Evangelho de Deus a toda criatura, e Ele chamou você e a mim para isso. É por isso que Ele tem chamado gente de todas as nações, para que em todos os lugares Ele tenha os seus missionários, os seus assistentes, aqueles que vão se empenhar na sua missão, para anunciar o reino de Deus. E o chamado dele para você e para mim é esse. Vamos orar? Encerrando nosso culto. Peço mais uma vez, você que puder, retire uma foto aí de você assistindo essa mensagem, esse culto, você cultuando a Deus aí com a sua família, para que a gente possa durante a semana estar disponibilizando nas redes sociais, como forma de motivar aqueles que talvez não conseguiram estar conosco hoje, a se esforçarem para estar no próximo encontro que tivermos, para glorificar a Deus junto conosco. Na quarta-feira estaremos juntos às 7h30, e depois no domingo pela manhã às 9h e no domingo à noite às 19h mais uma vez para cultuar o nosso Pai. Vamos adorar? Vamos orar? Meu Deus, grande é o Senhor, e nós queremos lhe engrandecer, porque o Senhor se compadece dos pecadores, desde que o pecado entrou na humanidade e providencia a salvação que nós precisamos. E nós queremos também te agradecer porque o Senhor levantou a sua igreja para ser uma mensageira nesse tempo de agora. O Senhor não deixou o mundo abandonado da sua mensagem. Nós é que falhamos nisso. E por isso nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, de como nós perdemos os nossos dias envolvidos nos nossos próprios pecados, perdemos o rumo muitas vezes do caminho do Senhor, e o Senhor tem tido misericórdia de nós, que o Senhor continue com ela. E Deus, mais ainda a tua misericórdia abundando em nossa vida, que o Senhor nos use, nos leve até aquele que precisa ouvir a tua mensagem, que o Senhor nos desperte para a glória do Senhor, que eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus.